Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Dígina Torres. Olá, eu sou Dígina Torres. E eu sou Tiago Paulino. No programa de hoje falaremos sobre a educação infantil em tempos de pandemia. O ilustre sergipano da semana é José Francisco Mota de Assis, do Samba de Aboio. No fato da semana, há 100 mil histórias que poderiam ter outro final. No fake da semana, a câmera ligada que revelou a verdadeira face do presidente do Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais da Bahia. E vai lembrar aos nossos queridos ouvintes internautas que não escutaram o último programa, que agora eu estou substituindo o nosso querido Marco Vieira. Marco agora vai encarar um desafio da vida política e precisou se ausentar por conta da legislação eleitoral, né? E aí desejamos toda a sabedoria, boa sorte do mundo para Marco encarar esse cenário tão importante, que é aquele das decisões para o bem coletivo e para trazer mais dignidade para a vida das pessoas. Convidamos educadores, psicólogo e uma mãe para falar com a gente. Vamos ouvi-los? E vamos iniciar escutando a pedagoga Ana Cacilda, que acredita que a gente vai sair mais fortalecido na relação escola-família após a pandemia. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Cacilda e eu sou pedagoga. Estou na educação há 20 anos como professora, coordenadora e hoje como proprietária do espaço Mais Saber Reforço Tia Ana. Gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre esse ano que nós estamos vivendo. Ele nasceu em especial. Quer dizer, foi um ano totalmente diferente de todos os que já vivemos. Um ano que trouxe um vírus devastador. Como otimista que eu sou, esse momento chegou para nos unir de um sentimento muito puro, que é o amor ao próximo. Os pais e filhos estão sentando mais juntos, fazendo as tarefas escolares, numa situação totalmente incomum, na qual as famílias enfrentam desafios de todas as ordens para sobreviver e manter os filhos aprendendo. Podemos ver também que, com todas essas limitações, os responsáveis estão dedicando um pouco mais do seu tempo, investindo os recursos para ajudarem seus próprios filhos, né? Com esse novo momento, esse novo desafio, os professores, as famílias, elas estão se adaptando às novas tecnologias. E com isso também está tendo uma perda da sua privacidade. Mas mesmo com todas as dificuldades de adaptação e as ferramentas digitais, que são inúmeras, tanto para as famílias como para os professores, tem sido muito difícil. Apesar de todos os pesares, a relação da família, escola, aluno ficou bem mais próxima. Isso foi tão interessante que ficou mais colaborativa. Para a formação da criança, isso é maravilhoso. E foi tendo que reinventar tudo isso que, diante dessa situação, eu tive que entregar o local que eu mantinha o meu espaço. E hoje eu estou trabalhando em minha residência, no sistema home office, usando os aplicativos digitais disponíveis, com atenção aos alunos, pois nem todos eles têm as mesmas disponibilidades das tecnologias oferecidas. Quando retornarmos para o novo normal, vamos estarmos muito mais confiantes do que era antes da Covid-19. Essa quarentena deixou muito claro para todos nós que escola, professor e aluno precisam estar mais unidos num só objetivo, que é a educação dos nossos pequenos. Eu quero dizer que qualquer informação sobre o nosso trabalho pode nos contactar através do @espaço_sem-cedilha.maissaber ou pelo Zap. O meu Zap é 99999-9091. Um beijo no coração de todos. É possível pensar numa proposta de educação que fortaleça a relação familiar, que faça a criança encontrar de fato o seu lugar no mundo? É possível estimular as crianças a sua conexão também com a força que há nos ancestrais, nos antepassados da família, e ainda encontrar na natureza também formas de aprender? Para a educadora Trícia de Carvalho, que há mais de 18 anos pesquisa e trabalha com educação infantil, isso, além de possível, é algo prioritário nesse momento que estamos passando de pandemia. Olá a todas e todos.
Eu sou Trícia Carvalho, sou gestora e diretora da Escola Sonho de Criança, uma escola de educação infantil em Aracaju. Minha formação inicial é de comunicação, sou relações públicas e sou uma estudiosa da infância já há mais de 18 anos. E enveredei nas neurociências e nesses estudos. E hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre esse tempo de educação que nós estamos vivendo, com a pandemia, com o isolamento. E a ideia é pensar um pouco no que realmente é importante nesse período. Para nós, na nossa visão, o que é super importante nesse período de isolamento é pensar em todas as rotinas que vinculem, todas as rotinas, todos os ritmos que deem segurança, que tragam a segurança de volta à criança. Porque de um dia para o outro, não só as crianças como todos nós, perdemos o contato. E a espécie humana ela é de contato, ela é da reunião, ela é do encontro. E na educação infantil, por exemplo, só se aprende pelo corpo, pelo que o corpo sente. O corpo toca, o corpo sente os cheiros, o corpo vê coisas, ouve coisas, e é assim que se dá o aprendizado e vai se compondo toda a rede sináptica do sistema límbico, por exemplo. Num segundo momento, lá para o final do primeiro setênio, dos primeiros 7 anos de uma criança, é que começa a se acessar o córtex pré-frontal e outra rede neuronal começa a se ativar efetivamente. Mas no primeiro setênio, a coisa mais importante que nós temos, independente de pandemia, são os vínculos. Então, os vínculos e a possibilidade de estar com o outro e de aprender com o outro e de estar o tempo inteiro trocando experiências. Então, na educação infantil, eu sempre digo, se aprende pelo vínculo e pelo despertar do corpo em movimento. É preciso que o corpo esteja em movimento. E na pandemia, a gente precisa pensar que há coisas que precisam ser consideradas como nocivas, como as telas. As telas são altamente nocivas. E a gente precisa trazer a conversa atual uma temática. Então, o que é importante se aprender quando o sistema límbico está completamente em alerta por conta do medo, da perda, né? De toda essa questão tensa que nós estamos vivendo. Agora, o menos importante, e eu não falo só de educação infantil, o menos importante hoje é o conteúdo e muito mais importante são os vínculos, tudo que nos leva de volta ao lugar de segurança, né? E isso é plenamente possível, mesmo à distância. É plenamente possível se manter, por exemplo, o vínculo com a escola por projetos interessantes, que não sejam online, que não demandem telas, que não demandem que a criança esteja exposta a essas telas que, né, no primeiro setênio são altamente nocivas. Então, é plenamente possível que a gente olhe para esse lugar do vínculo, para esse lugar dos ritmos. Então, tudo que organiza uma criança se diz respeito, por exemplo, aos ritmos definidos numa casa. Da criança ter como acordar no horário em que o sol vai nascer ali, um pouquinho depois a casa precisa estar desperta. Ao mesmo tempo em que, quando entardece, a casa precisa também ir diminuindo de ritmo. E eu digo a casa no sentido de toda a família ir diminuindo o ritmo. Não acender tantas luzes à noite, ir promovendo ambientes de aconchego, né? Então, isso organiza muito uma criança. Como também organiza muito uma criança o amor e o limite. O limite, sim, as conversas, a escuta do que a criança está falando, o espaço para que ela fale o que está sentindo, o que ela está pensando,
o espaço para que ela reverbere também as próprias inquietudes, isso é super importante. Então, isso pode ser visto, por exemplo, muito bem nas brincadeiras livres, né? Na brincadeira livre, a criança vai criando o próprio repertório de saber, e isso é possível ser feito em casa. A gente também pensa muito em oficinas, mas não são oficinas de que um ensina e o outro aprende. São oficinas de observação e de tentativas e de testes e de experimentações. É muito importante, por exemplo, considerar que numa casa, numa família, na rotina de uma casa, há inúmeros saberes acontecendo ali. Os saberes de todo mundo que está na casa. Então, fazer um suco, espremer uma fruta, preparar uma salada, limpar um ambiente, organizar a mesa, montar essa mesa para reunião, porque os horários da comida são horários de comunhão, né, de reunião da família. Eu digo que são horários de amor ali posto na mesa, né? Então, todos esses ritmos vão pautando uma tranquilidade na criança e vão dando para ela um local de sossego, de dizer, ok, perdi alguma coisa que eu não entendi, então perdi, por exemplo, o convívio com meus amigos da escola, mas há rotinas aqui e eu tenho uma sensação de previsibilidade. Eu tenho como saber que eu tenho horário de acordar, que vai ter uma comida para que eu coma, que meus pais vão estar me acompanhando e essa comida vai acontecer ali naquela mesa, que eu posso brincar, que eu também sou partícipe dessa comunidade e eu posso ajudar nas tarefas dessa casa, mesmo os pequenininhos. Numa casa, os saberes são aprendidos dessa forma, olhando fazer e tentando fazer, né? Quanto aos projetos de vínculo, que são os projetos que as escolas, por exemplo, de educação infantil, precisam manter vivos, eu acho que o maior foco é olhar o que é importante nesse momento para a criança. É sustentar o vínculo. Então, por exemplo, na Sonho, nós fizemos alguns projetos à distância, que não demandam nenhum tipo de atividade online. Então, temos o Entrego-me a Ti, que é um projeto de troca de mensagens, de áudios ou mensagens escritas, desenhos que os pais fotografam e nos mandam entre as crianças. A gente também promoveu um projeto que eu achei muito bonito, que chama Sabores e Sonhos, que é um projeto de proposta de receitas afetivas e da família recuperar receitas que sejam daquela família, dos avós, dos bisavós, e fazer com a criança. Isso dá uma sensação de pertencimento para a criança. A gente também deu boas-vindas aos tempos das chuvas com várias atividades, inclusive um passeio com capa de chuva, um passeio rápido com a criança com capa de chuva, a observação das gotas caindo, o plantio da época de inverno. Propusemos também algumas ações de observação. A natureza ela esteia muito, organiza muito a gente, então nós propusemos observação de um projeto que chama O Voo dos Sonhos. Então foi inspirado na arte de aquarela do Dudu de Maia e numa ideia dele, que é um artista aqui brasileiro que trabalha com aquarela, mas a ideia é fotografar as nuvens e a criança, os pais imprimem aquela foto e a criança encontra formatos ali e a partir daí cria toda uma história com relação aos formatos que ela criou. Ela pode criar personagens ou outros, né? O trabalho com aquarela também é um trabalho que a gente promove muito, por permitir a expressão da criança, por permitir que ela se coloque emocionalmente, né? E
também teve uma ação super bonita, que foi a adoção das bonecas da escola. Nós quisemos, de alguma forma, nós mandamos inicialmente uma trouxinha de natureza, que ficou super bonita porque era composta de pedras, galhos, folhas secas, sementes, terra de plantio, fibra de coco, enfim, pedrinhas, vários elementos da natureza. Nossa ideia era uma aproximação nesse brincar com a natureza, porque a gente sabia que havia uma restrição das famílias nesse sentido. E depois, agora, há pouquinho tempo, há dias atrás, nós promovemos a adoção das bonecas da escola. Foi uma ação super bonita, porque é uma ação de cuidado. Então, as crianças receberam as bonecas com as famílias, batizaram, então tem uma certidão de adoção, e há toda uma rotina de cuidado com as bonecas, como uma rotina de cuidado com a própria criança. Então, há inúmeras formas de se fazer presente nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de cuidar do emocional e da expressão da criança. E isso é possível, é necessário nesse momento, e é nisso que a gente acredita. Observar se, para eles, o que está sendo mais pesado, o que está sendo excessivo. Eles estão se sentindo acolhidos ou não estão se sentindo acolhidos. E isso também é papel da escola, enquanto parte da comunidade. Para o psicólogo André Prudente, é necessário que haja uma mudança no modelo educacional, além de cuidado mútuo entre pais, filhos e educadores. Vamos ouvi-lo. Bom, eu me chamo André Prudente, eu sou psicólogo especializado no atendimento de crianças, trabalho com isto há quase 20 anos, e dentro desse trabalho eu me especializei particularmente no uso de um mapa de consciência chamado Enneagrama, no contexto da educação de crianças, da educação e da terapia de crianças. E eu costumo me apresentar hoje em dia da seguinte maneira, que eu sou um psicólogo de formação, um educador de coração e um empreendedor social em construção. E isso vem porque, com o trabalho como psicoterapeuta de crianças, eu entendi que muitos problemas que as crianças vivem no processo de terapia, que chegam para a terapia, tem a ver com processos de educação, seja na escola ou em casa. Eu entendi também que muitos desses problemas de educação têm a ver com questões sociais e culturais e com o jeito, o modo que a gente vive. E por isso eu entendi que para poder a gente não adoecer e as crianças não adoecerem, a gente precisa cuidar delas em si, cuidar da gente como educador, a gente precisa também cuidar de transformar os modelos e a forma de educar e, consequentemente, a forma de ser e de viver em sociedade. E nesse momento de pandemia, o que está acontecendo no meu olhar é que o Covid-19, ele obrigou as pessoas a fazerem uma reestruturação do jeito que vivem e, consequentemente, que educam, que já vinha sendo chamada a ser feita antes, mas que as pessoas não estavam escutando. E essa reestruturação, no meu olhar, não é transformar um antigo sistema de educação apenas no formato online. Para mim, implica entender que a gente vem priorizando coisas que não são uma prioridade para a vida. A gente vem construindo uma educação que ela prioriza predominantemente o intelectual e, particularmente, um intelecto que muitas vezes não se aplica na vida das pessoas. Então, hoje em dia é fácil ter acesso a informações, conhecimentos, as escolas estão recheadas de conteúdos, mas muito disso que se aprende, muitas vezes, não serve para a vida cotidiana. E que a minha visão é que, para a gente ser feliz, a gente precisa atender as necessidades que a gente tem. E quando eu digo isso, não é atender as minhas necessidades individualmente, as necessidades individuais de uma criança. São as necessidades sistêmicas que envolvem a vida. Então, são as minhas necessidades, as necessidades dos meus filhos, as necessidades dos meus parentes, da sociedade que está à minha volta. E a cada momento, uma dessas necessidades é prioridade. E a gente tem que estar olhando para elas.
E para a gente poder se conectar com as necessidades e perceber o que cada ser precisa cuidar, né, o que cada aspecto da vida precisa ser cuidado, nós temos que nos conectar com o que a gente sente e com o que as pessoas sentem. E desenvolver uma empatia com a gente mesmo e com os outros, para perceber aquilo que é importante em cada momento. Ou seja, é por meio da construção de um conviver, de um diálogo transformador, de uma relação, de uma comunicação, onde é uma escuta verdadeira de si mesmo e do outro, que eu posso escutar esse outro ser, escutar o meu ser, e começar a construir, então, de uma maneira intelectual, pontes, né, estratégias que possam atender essas necessidades e que eu possa aplicar na vida e, de fato, atender. E nesse contexto de pandemia, para mim, o maior cuidado que as pessoas precisam ter agora é o cuidado emocional. É cuidar do que cada um está sentindo, é entender as necessidades que cada um está sentindo e poder dar espaço para as crianças falarem sobre isso, para as crianças expressarem isso que elas estão vivendo e sentindo, muito mais do que ficar preocupado com a criança estar fora da escola e que ela vai perder conteúdo escolar, tá? Então, acho que muitas crianças estão adoecendo, né, num contexto mais de classe média alta, por conta disso, por conta de estarem sobrecarregadas com máquinas, com telas, com estímulo intelectual e muitas vezes pouco cuidado com o afetivo, com o emocional, com a relação. Muitas vezes no começo da pandemia, quando ainda não estava a rotina novo normal começando a acontecer, havia mais interação, mais presença, mais vivência dessa relação. Mas agora está começando a se normalizar a vida e está se voltando para uma rotina antiga, só que com telas. E já nos contextos mais de classes mais sociais vulneráveis, a situação é mais grave ainda, porque nem isso está acontecendo, né? É a realidade onde muitos pais e mães precisam continuar se expondo aos riscos de saúde e as crianças acabam ficando em casa sem o estímulo da escola e sem o estímulo, muitas vezes, dos pais também. Não porque eles não queiram dar esse estímulo, mas porque não tem como dar. Então, para mim, tanto do ponto de vista de quem pode estar em casa, você precisa desse cuidado emocional, de quem não está podendo. E esse cuidado emocional tem que vir de quem tem condições de dar. Tem que vir das pessoas que já têm mais privilégios, que têm mais capacidade financeira, que têm mais possibilidades de ajudar a si mesmo e aos outros, para que a gente possa fazer um grande cuidado emocional com tudo e com todos. E a partir de um processo de cooperação e de solidariedade. Eu acredito que só dessa maneira cooperativa, solidária, onde quem pode mais ajuda mais, quem pode mais dá mais, e por isso implica uma ajuda de todos os lados, das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, empresas, do governo. Então, é essa atuação conjunta, cuidando das reais necessidades, que vai permitir criar as melhores estratégias. Para Tatiana Monteiro, professora de educação infantil, o surgimento do isolamento social de forma abrupta leva o professor a acelerar o processo de conhecimento para se adaptar ao novo momento. Vamos ouvi-la? Meu nome é Tatiana, sou professora da educação infantil e trabalho com uma turma de alfabetização. Esse momento que estamos vivenciando trouxe grandes desafios também para a área da educação, para pais, alunos e professores, que tiveram que se adequar às novas formas de aprender e ensinar. Quando nós falamos em educação, existe um processo dinâmico, né, de atualização do conhecimento, né, que se dá a partir de novas teorias que vão surgindo, né, mas isso vem de forma gradual, né, ao longo da vida, né, do interesse do professor em se atualizar. Mas com o isolamento social, né, isso surgiu de forma assim, muito abrupta, onde o professor não teve tempo, né, para se planejar, para se organizar e para pensar essa nova modalidade de ensino. Ensinar em tempos de isolamento social, né, requer um esforço ainda maior, né, dedicação e muita criatividade por parte do professor, que muitas vezes não tem as ferramentas, não tem um celular adequado, né, não tem o espaço adequado para as aulas e precisou se reinventar,
se apropriando de ferramentas nunca antes usadas, como edição de vídeo, a preocupação com iluminação, com sonorização, né, com aulas mais interativas, lúdicas e aulas mais curtas, de menor duração. Um desafio, né, que se coloca hoje para esse momento são manter os alunos conectados nas aulas virtuais, né, que os professores eles precisam hoje, mais do que nunca, tornar essas aulas atrativas, fazendo uso de historinhas, de musicalização e vários outros recursos pedagógicos, que na educação infantil já é bastante utilizado, mas que foi intensificado nesse momento de aulas virtuais. Outro desafio também é conectar os pais a essa nova realidade. Eles são grandes parceiros na educação dos filhos, precisam estar conscientes do seu papel de educador e da importância da família no processo de construção do aprendizado. Então, essas aulas virtuais, elas também precisam ser atrativas para os pais que vêm acompanhando as aulas junto com seu filho. Uma realidade que se apresenta nesse momento são de muitos pais tirando seus filhos da escola, quer seja por questão econômica ou por não valorizar a educação nessa fase tão importante da vida das crianças. Então, as aulas virtuais, ela vem com essa função também, né, de conectar os pais, né, e mantê-los conscientes da importância do seu papel como educador, né. Felizmente, eu venho tendo um retorno positivo das aulas, né, por parte dos alunos, dos pais, da escola, que demonstram gratidão, reconhecimento, empatia, né, nesse momento que é tão difícil para todos nós. Mas essa é uma realidade que não é igual para todos os professores, né? Eu tenho colegas que ficaram desempregados ou que tiveram seus salários reduzidos, né, mas que continuam se empenhando para desenvolver aulas com qualidade. E mesmo assim, né, a gente ainda pode ouvir discursos de pessoas que estão mais preocupadas com a parte financeira, econômica, do que com a educação em si. Como, por exemplo, eu estou pagando para a professora ficar em casa, ou então eu estou pagando e eu tenho que ensinar o meu filho, né? Então, são, na verdade, duas faces da mesma moeda, né? Nós temos o lado positivo e o lado negativo. Eu, particularmente, eu encaro esse momento como um divisor de águas, né? As aulas virtuais... Particularmente, eu encaro esse momento como um divisor de águas na minha vida, né? Porque as aulas virtuais são grandes vitrines para o trabalho do professor e também para a valorização dele, né? De nós, da categoria. E sem falar no aprendizado e as experiências, né? Que a gente adquire nesse momento tão desafiador para todo mundo, né? Só fazem agregar conhecimento que a gente leva para a vida pessoal e profissional. Para Eveline Almeida, mãe de 2 crianças, foi muito difícil se adaptar a esse novo momento. Oi, meu nome é Eveline Almeida, eu tenho 2 filhas, Catarina de 5 anos e Natália de 2. No momento só a Catarina está estudando, né? Ela está na educação infantil e essa pandemia, no sentido do homeschooling, né? Das aulas em casa, a palavra de ordem tem sido desafio. Quando veio a notícia do fechamento, né? Veio aquele medo, aquela agonia, né? Chega álcool em gel, álcool 70, em supermercado, papel higiênico e tal. E o primeiro pensamento é, bom, é o que temos para hoje, vamos lá, é o que temos para agora, né, no momento, então vamos lá. Então, na primeira semana foi meio complicado, porque estávamos todos nos adequando, né, todo mundo nas suas casas, com o trabalho. A escola também, né? Preparando material para mandar, né? Na primeira semana de aula, de fato, já foi um pouco mais difícil, digamos assim, né? Catarina, principalmente, ela não queria assistir aula. Já foi complicado. Catarina, agora a gente vai assistir aula aqui, que a gente tá na pandemia e tal. Explicar para ela toda a situação. Mas
No início ela não queria. E era meio complicado sentar e ficar prestando atenção numa tela, né? No segundo momento, aquilo já vai começando a ficar mais complicado, porque já criou-se aquela vamos Catarina, faz Catarina, né? Na terceira semana já estávamos à beira do inferno, né? Catarina, senta, Catarina, almoça, Catarina, que daqui a pouco você tem aula. E aí ela começava, então assim, já começava a criar aquela coisa toda. Então tinha eu trabalhando, reunião, meu marido trabalhando, reunião, começar a preparar as crianças, né? No caso, a criança para assistir aula. E aí, e ela inchando, ela não querendo, né? Ela dizendo, não, eu quero minha escola, eu quero minha tia. E aí eu explicando, usando tudo da psicologia, né? Com 3 semanas, o inferno já estava instalado dentro de casa. E foi aí que eu larguei tudo de mão, desencanei de vez, conversei com meu marido e disse, a gente não é educador, a gente não sabe, não é pedagogo, não tem nada na área, não tem conhecimento nenhum para isso. Ela só tem 5 anos de idade, isso vai passar. E ela vai voltar, ela vai aprender tudo que ela tem que aprender. Se não for agora, vai ser mais pra frente, né? Então, foi aí que a gente começou a desencanar. Não vou me estressar com dever, porque vira um inferno, a gente se estressa. Eu me estresso, você se estressa, porque a gente revezava, né? A gente reveza, na verdade. Um dia sou eu, um dia você, cada um de acordo com a programação do trabalho, a gente vai equalizando as coisas, né? Então, não tem condições. A gente já acorda estressado. Nesse período, a escola, felizmente, ela mudou a didática para a turma de Catarina. Antes, o que era aula gravada passou a ser 100% ao vivo. Então, ela tem aula hoje, todo dia, aulas ao vivo com as professoras, né? Juntou-se a turma, manhã e tarde, e aí a escola consegue dividir um horário para cada professora, para as atividades, tentando manter as atividades que ela tinha durante as aulas normais na escola. Criamos o quadro Apoio Cultural com o objetivo de fomentar a economia solidária. Nesta semana, quem vem vender seu peixe é Alexandro da Sapienza. Vamos ouvi-lo. Apoio Cultural. Acelere seus resultados com a Sapienza. 67% da jornada do comprador agora é feita digitalmente. Isso significa que sua estratégia digital é mais importante do que nunca. A Sapienza é uma empresa sergipana especializada na geração de leads para aumentar o faturamento da sua empresa. Aceleramos o crescimento de empresas utilizando estratégias de marketing e vendas, análise de dados de otimização de resultados, produção de conteúdo e campanhas com foco em performance. Se você tem uma empresa de serviços ao consumidor, varejo físico ou e-commerce, acesse www.sapienzae.com.br para saber como acelerar os seus resultados junto com a gente. Fato da semana. O fato da semana é que, infelizmente, o Brasil ultrapassou a marca de 100 mil mortos pela Covid-19. É um número muito alto. E parte dessa responsabilidade também se dá pela falta de medidas preventivas que já deviam ter sido tomadas há muito tempo. A gente sente também a falta de liderança de um governo federal brasileiro que poderia ter políticas públicas mais incisivas, escutar mais a ciência e as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Vale lembrar aqui que o número é alto, mas se fosse uma morte, 2 mortes, já seria grave, porque cada vida é uma história, cada vida é uma trajetória, cada vida tem memórias, lembranças e a dor de uma família que sente. A ação do governo federal, do maior representante da política no país, ou a falta de ações, melhor dizendo, pode ter incentivado até alguns brasileiros a não cumprirem as normas de isolamento social, que é a medida mais eficaz para evitar a proliferação do vírus. Mas a responsabilidade, vale lembrar, não é só do governo federal, é de todos aqueles que não cumprem as medidas
de higienizar as mãos, de usar máscara e principalmente de sair de casa somente para o necessário. Vale aqui lembrar também outra questão: a luz de alerta continua acesa e juntos podemos mudar esse cenário. Só quem teve um parente, a dor de um parente ou a dor de alguém que sofreu uma perda ou que esteve hospitalizado por Covid-19 sabe de fato que não se pode brincar com isso. Juntos a gente pode mudar essa realidade, mas depende de cada um de nós. E o ilustre sergipano desta semana é José Francisco Mota de Assis, mestre do samba de aboio, que recentemente faleceu devido ao novo coronavírus. Sua neta, Iécia Souza de Assis, orgulhosa da memória e do legado de seu avô, nos enviou uma biografia sobre seu Zé de Paizinho, como era conhecido. De acordo com Iécia, ele nasceu em Carmópolis, no dia 25 de dezembro de 1928. Filho de ex-escravos, ele exerceu diversas atividades ao longo da vida, sendo a mais importante e significativa de mestre da cultura popular da festa ou celebração Samba de Aboio, a festa de Santa Bárbara. José Francisco Mota de Assis viveu e criou sua filha e filhos no povoado Aguada, município de Carmópolis, aqui em Sergipe. Neste lugar, uma comunidade negra rural, Zé de Paizinho aprendeu e desenvolveu habilidades culturais, artísticas e religiosas aprendidas com sua avó Maria da Soledade. Maria da Soledade, filha de Tamachalim Ecubanker, africana escravizada trazida ao Brasil, que é a força motriz de toda a família Mota e Assis. A história conta que Maria da Soledade teve uma filha chamada Maria Benedita, e esta menina, ainda criança, encontrou um corisco, aqueles artefatos em pedra que a gente conhece muito bem aqui no Nordeste, com a forma de uma boneca. E aí, ao levar para sua avó, a Tamachalim, ela conta para a neta que aquele corisco era Iansã, e que por essa razão elas deveriam passar a cultuar e a celebrar o corisco. Ou seja, José Francisco Mota de Assis, Zé do Paizinho, é fruto dessas relações que antecedem mesmo ao seu nascimento. Então, essa festa, gente, a celebração, ela vai se ampliar, vai para além da senzala, quando em 1888 é conquistada a abolição da escravatura. Com isso, a sua avó e a sua bisavó tornam-se mulheres livres e, em vista de comemorar a liberdade, agregam a festa de Santa Bárbara, Iansã, a celebração do samba de aboio, em louvação e exultação à liberdade dos homens e mulheres vindos de África e que viviam em regime de escravidão. Essa liberdade e seu marco histórico perfazem a data considerada da fundação da festa, que foi em maio de 1888. Zé de Paizinho, ao passar dos anos, se torna, junto com a sua irmã, Maria José Mota, os guardiões e mantenedores das celebrações festivas e religiosas do Samba de Aboio e Festa de Santa Bárbara, que ocorrem todos os anos nas datas do Sábado de Aleluia e Domingo de Ressurreição. A festa, que conta com a participação de toda a comunidade de Aguada, celebra nesses 2 dias com muita comida e bebida. Boa parte dos alimentos e das bebidas são ofertas das pessoas em pagamento de promessas feitas a Iansã. Iansã é a orixá. No sábado, a festa começa por volta das 19 horas e entra a madrugada, onde o samba de coxa acontece. Já no domingo, a festa acontece pela tarde até pontualmente às 18 horas. Quem participa no domingo da roda deve obrigatoriamente vestir branco e usar um lenço vermelho envolto ao pescoço. Durante os seus 91 anos de vida, Zé de Paizinho esteve envolvido nesta celebração. Primeiro como uma criança, que no saber fazer, ele aprendeu a tocar, dançar, fazer os instrumentos, cuidar dos rituais, zelar pelo sagrado e pela fé. Como ele mesmo dizia à sua neta, aos seus netos e filhos, essa data é uma obrigação e devoção. Um nato organizador nunca deixou que faltasse nada para essa festa acontecer, sempre em parceria com a sua irmã, sendo ela responsável por partes específicas da festa e dos preparos. Zé de Paizinho também participava do Batalhão de Bacamarteiros, batalhão fundado por membros de sua família. Era considerado o mandão, aquele que vai sempre à frente, apita, indicando onde os bacamartes devem atirar, ou nas casas onde devem parar, ou que tipo de cheio, que são os versos cantados, eles devem puxar. Um compositor de cheios criativo e versátil. Contava com orgulhos os cheios que sabia, os que criava e os que aprendeu com seus mais velhos.
Um pai atento, um avô generoso nas histórias e na sabedoria. Tocador de cavaquinho, um mestre para a cultura e um ancestral para a sua família. Zé de Paizinho foi engrenagem na manutenção cultural, oferecendo legado e memória aos seus, orgulhando-se de sua história que conta a história do Brasil. Ouro Negro de Sergipe, baluarte do Brasil. Nossa, que rico a história do Zé de Paizinho, né, Dígina? Muito bacana mesmo. Eu lembro quando escutei pela primeira vez o Batalhão dos Bacamarteiros, adentrando a Orla de Atalaia. Era uma massa sonora, com muitos pés batendo no chão, uma percussão ritmada, e como isso mexia com quem estava por perto. Mexia visualmente, mexia com os corpos que dançavam também bastante. Que a gente possa fazer mais circular a música da cultura popular, que os grupos possam dançar mais também, né, e se conectarem. É a forma de a gente encontrar nossa força enquanto povo também. Conhecer mais essa música, essa musicalidade que dá sustentação a todas as outras músicas que vem no nosso MPB também. Fake da semana. Lembrando mais uma vez que esse quadro são para aquelas notícias tão absurdas e surreais que parecem fake, mas infelizmente não são. O fake aqui nesse caso é uma ironia, tá bom? De acordo com a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, em 2019 foram fiscalizados 267 estabelecimentos após denúncias que mantinham um regime de trabalho análogo à escravidão. Em 111 estabelecimentos foi comprovada a existência desse crime desumano e 1.054 pessoas foram resgatadas. Na semana passada, durante a execução de uma reportagem do programa Repórter Record Investigação, aconteceu um fato inusitado relacionado a este tema. O presidente do Sindifibras, Sindicato das Indústrias de Fibras Vegetais da Bahia, Wilson Andrade, após conceder entrevista alegando que as indústrias que fazem parte do sindicato mantinham as condições de trabalho adequadas, encerrou a entrevista, mas esqueceu de desligar a câmera. Em seguida, confessou para um assessor que a repórter estava certa em questionar. Afirmou, sem saber que ainda estava ao vivo, que a situação dos trabalhadores era totalmente irregular, confirmando as denúncias do programa sobre mutilações, trabalho infantil e jornadas exaustivas, o que não seria revelado por esse Brasil afora se outros esquecessem a câmera ligada. Essa foi mais uma edição do Por Trás da Mídia. Se gostaram, não deixe de compartilhar e divulgar nosso programa entre amigos e conhecidos. Esperamos vocês na próxima semana. Até mais! Lembrando mais uma vez, pessoal, caso queiram enviar mensagens, sugestões ou tirar dúvidas, entre em contato conosco através do e-mail podcastptm@gmail.com e no Instagram, @podcastportrásdamídia. Tchau, tchau!